É a hora do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural. Na semana passada, o especialista Pedro Puccini falou sobre prescrição de multa ambiental. Hoje ele segue com o tema. Sabe aquela velha multa que nunca foi julgada pelo órgão ambiental e que fica te incomodando, atrapalhando a sua vida como a negativação de certidões? Saiba que esta multa pode estar prescrita. Vamos entender mais sobre o assunto? Na tela. Saudações, e na edição anterior nós falamos aqui da perda do direito do Estado de punir um infrator ambiental, né, devido a uma situação aí considerada como crime ou como infração ambiental, a chamada prescrição. Mas eu dei uma ênfase aqui, eu falei um pouquinho mais da prescrição punitiva, aquela que o prazo de prescrição é contado em 5 anos. Eu citei o exemplo aqui daquela madeira que foi esquecida, né, durante muito tempo dentro da propriedade de um cliente, que ficou responsável pela guarda dessa madeira e estava quase completando 5 anos que a madeira estava ali e ninguém nunca exigiu dele que fosse entregue isso para doação, né? Bom, portanto, se já recebeu essa multa, já apresentou as defesas, os recursos, e essa situação ainda se arrasta durante anos, né? Os órgãos ambientais acabam gerando só aquelas certidões positivas, né, que acabam impedindo negociações, né, mercadológicas. A ideia é pensar sobre essa situação que nós chamamos de prescrição. Então, há inúmeras outras situações, além da que nós falamos na edição anterior, e eu cito aqui a situação que motivou mesmo a conversa desse tema sobre prescrição, né? Aquelas multas que ficam engavetadas no órgão ambiental, pendentes de julgamento durante anos e acabam não sendo julgadas depois das defesas, dos recursos, enfim. Então, essa é a chamada prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, segundo o decreto das multas ambientais, ela acontece depois de 3 anos de quando o processo está pendente de julgamento ou depois de um determinado despacho, que nós chamamos, né, podendo o infrator, depois desse prazo de 3 anos, pedir o arquivamento desse processo sem qualquer penalidade por conta da prescrição. Mas não é qualquer movimentação ou qualquer despacho que vai trocando as gavetas, né? Muitas vezes o órgão ambiental sabe disso e vai falar, não, vou dar qualquer despachinho aqui para poder trocar os gabinetes, trocar as gavetas ali, né, no sentido figurado, para interromper esse prazo de prescrição intercorrente de 3 anos. Para interromper esse prazo, é necessário que os atos praticados pelo agente público que movimentou esse processo, eles tenham o objetivo de apurar o ato ilícito, né, e, consequentemente, auxiliar no andamento do processo com o julgamento, né, dessa situação de crime ambiental aí. Então, para finalizar, apenas não confundam essa situação com uma outra já comentada aqui em edições anteriores com relação à reparação do dano, né, porque a reparação do dano já foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça também, como sendo imprescritível, ou seja, desmatou sem licença, pode até não pagar a multa que está prescrita, mas vai ter que recuperar a área desse dano ambiental, né? Seja o proprietário de hoje ou o proprietário que vai estar recebendo isso em compra e venda, né? Então essa área vai ter que ser recuperada até o estado em que ela se encontrava. E para isso, né, contando com o auxílio dos instrumentos, né, jurídicos corretos, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, a regularização junto ao programa, ao PRA, Programa de Regularização Ambiental, né, e, se for o caso, se receber a fiscalização, assinando os termos de ajustamento de conduta para fazer a regularização dessa área. Então tá aí mais um tema do dia a dia, né, também sempre baseados em fatos reais, buscando contribuir com essas situações aí. Saudações e até a próxima.